A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, e diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto lido enfatiza que estamos dentro de um contexto de comunhão e relacionamentos na igreja. Paulo está nos convidando a abandonar situações de pecado, como a embriaguez, que, segundo o apóstolo, gera problemas, e a nos enchermos do Espírito Santo. A ordem de Paulo, portanto, era não se embriagar na busca de Deus, mas a ser cheios do Espírito Santo. E como podemos nos encher do Espírito Santo? O Espírito Santo age com maior eficácia na vida de um crente que está vivendo na presença de outros irmãos, unindo-se a eles no culto público. O contexto citado por Paulo está nos falando do que acontece no culto. Assim, deixar de participar dos cultos é ponto inicial para o fracasso espiritual. Por outro lado, é ponto inicial crucial para estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, sendo guiados e controlados por Ele em nossas emoções e intenções. O crente cheio do Espírito não vive resmungando, reclamando da sorte, criando intrigas, cheios de amargura, inveja e ressentimento. Sua comunicação é só de enlevo espiritual para a vida do irmão. Precisamos ser pessoas guiadas e controladas pelo Espírito Santo, e isso será comprovado em nossa condição de bons relacionamentos uns com os outros. Paulo nos corrige e nos informa que seremos cheios do Espírito Santo se estivermos unidos a outros irmãos em adoração. Deve ser destacado que o cantar e o louvar ao Senhor, toda a adoração é direcionada a Ele, juntos, unidos no culto, falando uns aos outros alguma coisa edificante. Somos conduzidos à adoração perfeita e dedicada exclusivamente ao nosso Deus se fizermos dessa forma. Um culto vivo não pode ser carnal, nem muito menos um culto morto. Ele é feito em espírito e em verdade. Um culto correto, segundo as Escrituras, colocará Cristo como centro das atenções. É vivo, é alegre, mas é reverente e respeitoso. Estamos na presença do Pai, mas o tratamos com o devido respeito que Ele merece. Nós o servimos e o adoramos com alegria, mas com decência e ordem. Cultuar, adorar a Deus é a segunda ação para ficarmos cheios do Espírito Santo. O texto nos fala para dar graças a Deus por tudo, mas tudo aqui não inclui coisas contrárias à vontade de Deus. Por exemplo, não podemos ser gratos a Deus pela incredulidade de alguém, pela imoralidade de um parente próximo, pelo adultério de um marido, por um filho que se rendeu às drogas. Claro que não. Dar graças a Deus por tudo significa tudo que Deus apoia, concorda e produz, ou seja, nossas ações de graças devem ser por tudo que é consistente com a amorosa paternidade de Deus e com a revelação de si mesmo que nos concedeu em Jesus Cristo. Podemos ser gratos a Deus, pois como nos diz em Romanos 8, 28 e 29, até as coisas ruins Deus pode utilizá-las para que seus bons propósitos se cumpram em nós. Neste caso, louvamos a Deus e somos gratos a Ele
por ele ser Deus. O mal é algo que Deus abomina e não podemos, em hipótese alguma, louvar ou ser grato a Deus por algo que ele abomina.